No livro do Eclesiastes, nós temos um texto que, às vezes, nós queremos ignorá-lo. Às vezes, nós não queremos levá-lo em conta. Mas, definitivamente, nós precisamos considerá-lo, sim, e nos aprofundar nele, porque tem ensinamentos ali fantásticos. Eu confesso que é difícil um culto fúnebre que eu não use. Mas nós não estamos falando aqui de ninguém que morreu, nós vamos falar aqui sobre uma outra coisa. Mas o texto está no capítulo 7, a partir do versículo 2, que nos diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. E ele prossegue: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Há um fenômeno que todo líder espiritual, todo pastor conhece, e aqui está muito claro neste texto, mas há um fenômeno que, quando nós estamos passando por algum tipo de luta, por algum tipo de dificuldade, nós nos quebrantamos mais. Seria até um contrassenso alguém que está passando por uma grande luta, por uma grande dificuldade, ficar orgulhoso, cheio de empáfia e com um olhar altivo, não é? Não faz muito sentido. Talvez por isso o pregador, o autor de Eclesiastes, vai nos trazer estes pensamentos. Ele vai dizer, né, primeiramente, que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa, banquete, porque na casa onde há luto se vê o fim de todos os homens, não é? E estes vivos que estão lá na casa do luto, que tome isso em consideração. É de uma profundidade enorme essa afirmativa, porque quando nós estamos na casa onde há luto, quando nós vemos uma pessoa que faleceu, nós vamos pensar sobre a transitoriedade da vida. Nós vamos pensar como queria nos fazer entender o salmista lá no Salmo 90. Nós vamos entender que a nossa vida é como um conto ligeiro, é como uma relva, é como uma neblina. Não é? Ele vai dizer lá que no Salmo 90 que a nossa vida é como um breve pensamento, uma fumaça. Não é? Quando a gente vê, passou a nossa vida. Passou a nossa vida. E o que estamos fazendo com ela? Então, quando nós estamos na casa onde há luto, a gente inevitavelmente vai pensar sobre isso. Sobre isso. O que estou fazendo com a minha vida, uma vez que vai chegar a minha hora de ter que enfrentar a morte, não é? Então, por isso o autor vai dizer então que a mágoa é melhor do que o riso, não é? Esse mágoa aqui a gente precisa entender, não é que a pessoa está magoada
amargurada com alguma coisa, mas a pessoa está triste, está com um semblante triste, descaído, e aqui ele vai dizer que nesse contexto aqui, a tristeza do rosto se faz melhor o coração, não é? Ao enfrentarmos certos problemas, nosso coração fica mais aberto a aceitar certas premissas, a aceitar que somos falhos, necessitados e, quem sabe, buscar a ajuda do Senhor. E por fim, ele vai dizer que o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Ou seja, ele resume aqui dizendo o seguinte, que o homem sábio, ele enfrentará a realidade dos fatos e ele considerará tudo que está relacionado ali na casa onde há luto, não é? E vai tirar as suas conclusões, talvez vai fazer as suas alianças, talvez esse homem sábio vai ter um renovo espiritual, não é? Em função da tristeza que ele está presenciando. Mas ele vai dizer que o coração do insensato está na casa da alegria. Parece que o insensato, o estúpido, o estulto, não é? Ele constantemente está pensando só nos prazeres da vida, nas coisas boas da vida e não equilibra muito bem e não lida muito bem, não considera que a vida pode trazer surpresas. Então, o insensato, talvez ele não leve a vida comedida do sábio. O sábio considera a transitoriedade da vida, o sábio considera que precisa fazer a vida dele valer a pena, não em banquetes, em orgias, em festas sem fim, mas considerando princípios, considerando a transitoriedade da vida, no sentido de que, como ela passa como um breve pensamento, como um conto ligeiro, como uma neblina, como uma fumaça, então ele deve fazer uso desta vida para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Os dias são maus, a vida é um risco, todos nós estamos sobrevivendo neste mundo. Torna-se imperioso, então, que busquemos melhores sentimentos, que pensemos mais virtuosamente, não é? E que estes pensamentos nos direcionem ao Senhor, ao que Ele quer de nós, aos planos que Ele tem para nós, não é? Afinal, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, não é? Que nos dias difíceis da vida nós possamos considerar e ter a certeza de que o Senhor está do nosso lado, cuidando de tudo. Vamos falar com Deus. Pai, ajuda-nos, Senhor, a considerar como a nossa vida é breve e o quanto o Senhor deseja que consagremos essa nossa vida a Ti. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, meu irmão e minha irmã, e meu querido amigo e amiga. Se Jesus não voltar essa noite, eu espero vê-lo amanhã, se Deus quiser. Um abraço.